O jardim murado era, por natureza, um lugar de permanência, um mundo cíclico de flora e fauna que parecia ignorar a pressa dos humanos. A mudança, quando chegava, era sempre um choque, uma violação da sua paz perpétua. E o choque veio com a notícia de James. Era uma tarde de final de verão. O jardim estava no auge da sua opulência. As cores vivas, quase agressivas. Ele me encontrou perto do banco de pedra onde costumávamos ler, o sol baixo, lançando sombras longas e distorcidas. Clara, ele começou. E a formalidade incomum do seu tom fez meu estômago gelar. Ele não enrolou. Anunciou que partiria para Londres. Os negócios da família Everly exigiam a presença do herdeiro e ele ficaria na capital por um tempo indeterminado, talvez meses. Eu tentei parecer indiferente, a personificação da amiga compreensiva e desapegada. Ora, Londres, eu disse, com um tom de leve desprezo. Espero que tenha coragem para enfrentar o cheiro e a pressa da cidade. É apenas por algumas semanas a princípio. Ele disse, mas o seu olhar não me convenceu. Ele estava entusiasmado, sim, com a perspectiva de novas experiências, mas havia também uma ponta de melancolia. Mas eu sabia, com aquela certeza fria que só o coração apaixonado consegue ter, que seria diferente. Tudo sempre muda quando alguém vai embora. As ausências criam espaços vazios, e a vida, detestando o vácuo, invariavelmente os preenche. Em Londres, ele seria apresentado à sociedade, às damas elegantes, às mentes brilhantes. Eu, a amiga de infância de joelhos ralados, seria rapidamente relegada ao passado bucólico. Na véspera da partida, a minha indiferença desmoronou. Eu o procurei no jardim, já sabendo onde encontrá-lo. O céu estava cor de lilás e cinza, uma paleta melancólica de final de dia. O vento carregava o perfume denso e quase inebriante das rosas de escalada. Ele estava sob a velha pereira, acariciando o tronco rugoso, a árvore do nosso juramento de infância. Não dissemos nada por um longo tempo. O silêncio era a nossa língua mais verdadeira, mas naquele momento ele era ensurdecedor, cheio de coisas que deveriam ser ditas e não eram. Sem dizer uma palavra sequer, ele tirou um objeto de dentro do casaco e me entregou. Era um livro de poemas de Keats, o seu poeta favorito, com as bordas gastas de tanto uso. Abrindo-o ao acaso, vi que ele havia deixado uma rosa seca entre as páginas, de um vermelho escuro e profundo, quase preto. Uma rosa do nosso jardim. Uma memória silenciosa. Meus dedos tremeram ao segurar o presente, mas meu rosto manteve a máscara de compostura. Prometa, eu disse, tentando injetar leveza e sarcasmo na voz para esconder o tremor, que não se apaixonará por nenhuma dama da cidade. Dizem que elas são todas muito sofisticadas e terrivelmente ambiciosas. Ele sorriu. Aquele meio sorriso que me desarmava. Não era um sorriso de amigo, era algo mais antigo e mais profundo. Apenas se você prometer o mesmo, Clara. Ele respondeu, a voz baixa, quase um sussurro que o vento engolia. Prometa que não será conquistada por algum lorde rural que só sabe falar de cavalos e caça. Eu sorri de volta. E esse foi o erro imperdoável. O sorriso que eu dei era forçado, a mentira mais perfeita que eu já havia contado na vida. Ele escondia tudo que eu jamais tive coragem de dizer, que o meu coração já estava irremediavelmente cativo, que ele era o único homem que eu jamais amaria, que a perspectiva de meses sem a sua presença era uma dor física, aguda e excruciante. Ele pareceu satisfeito com o meu sorriso e a nossa piada velha de sempre. Ele me abraçou. Um abraço rápido, apertado e casto, como se abraçaria uma irmã. E eu me agarrei àquele instante como uma náufraga à madeira, inalando o cheiro de linho limpo e a brisa da floresta que sempre o acompanhava. Eu voltarei, ele prometeu, os olhos brilhando. Eu estarei aqui, eu respondi, e a simplicidade da frase era para mim o juramento mais solene de todos. Quando ele partiu na manhã seguinte, o jardim estava envolto em uma névoa fria, como se a própria natureza estivesse de luto. Eu observei da janela da minha alcova a sua alcova até que a sua carruagem se tornou apenas um ponto escuro na estrada, engolida pela neblina.
Lady Agatha me encontrou no corredor onde eu estava encostada na parede tentando respirar fundo. Ela me abraçou. Não perguntou nada, apenas me segurou com a sua força suave. Se o coração dói quando alguém parte, talvez ele apenas esteja tentando avisar que ficou metade dele do outro lado da estrada. E eu soube ali naquele abraço reconfortante que o meu coração não doía pela perda de um amigo. Ele estava avisando. Ele havia viajado com James, e eu era a partir daquele instante apenas uma metade de mim, condenada a esperar. O jardim, com o seu silêncio, nunca pareceu tão vasto, e a distância da minha janela para Londres nunca tão intransponível.